Que a doce paz do meigo Nazareno esteja no coração de todos nós. Depois de ouvirmos essas músicas, essas melodias tão harmoniosas, vão nos levando devagarinho a tomar uma outra postura. E afinal viemos todos, da vida de relação, não é fácil. E vamos procurar então ficar bem tranquilos, serenos e absorvermos o que nos é possível absorver e pedimos aos mentores espirituais que nos auxiliem nesse intento. Dissemos outro dia que estávamos no mês de outubro, e outubro o mês de Kardec. E estávamos falando algumas coisas sobre Kardec, muito pouco, mas para quem gosta de conhecer mais profundamente a doutrina espírita, não pode de forma nenhuma deixar de conhecer Kardec. Quem é Kardec? O que foi Kardec? O que significa Kardec para a doutrina espírita? Muitas pessoas acham que Kardec é o Papa do Espiritismo, que ele inventou a doutrina espírita. Na verdade, Kardec não inventou a doutrina espírita. Kardec era uma criatura, um estudioso, um pesquisador emérito. Ele era discípulo de Pestalozzi, muito preocupado com o processo do ensinamento, da comunicação, mais ainda na área jovem, com o processo da educação mesmo. Tendo ainda hoje compêndios fantásticos que ele deixou, que são usados na Itália, na Alemanha, na França, a respeito do processo, do problema, da problemática da educação. E ele, como discípulo de Pestalozzi, na época é bom que a gente sempre volte ao circo, ao tempo em que isso ocorria, não é como hoje, essa fartura de escolas e universidades, e todos com possibilidade financeira muito maior hoje do que naquela época. Então, quando você tinha um filho para mandar estudar, era um esforço muito grande. Você precisaria ser de uma estirpe mais ou menos elevada para que seu filho tivesse contato com essas escolas. E essas escolas eram formadas nos antigos castelos, principalmente na França, Inglaterra, na Alemanha também. Mas o que mais era difícil era juntar esse grupo de pessoas e fazê-los ficar ali, aqueles jovens, e as famílias manterem os jovens ali com alimentação, repouso, banho, enfim, viviam ali dentro estudando. E não havia assim um compêndio, formalizado oficialmente. Tudo era muito empírico, mas tínhamos no mundo essas criaturas, como Pestalozzi e outros tantos que estão aí, a história nos revela. Cada vez que se estuda sobre esse assunto, a gente fica entusiasmado de ver o brio dessas pessoas, o desejo de passar para o outro o conhecimento que tinham naquela época, imaginem vocês. Então Kardec, muito preocupado com isso, teve também ligações diretas com Pestalozzi, até que chegou um momento em que Pestalozzi teve que correr o mundo praticamente levando as suas ideias. E Kardec era tão dedicado aos ensinamentos de Pestalozzi, subordinado às ordens de Pestalozzi, que ficou cuidando do orfanato, vamos assim dizer, que existia naquela época. Também é bom lembrar que muitas vezes eles faliram, quebraram, na verdade, português claro, porque não tinham condições de manter esse processo. Uma família ou outra não concordava, e muito triste ter que lembrar isso, mas é necessário, porque é história, aí está. Muitas vezes a interferência da igreja atrapalhou este processo, que conseguia fazer a cabeça de um ou dois pais, que eles estavam lá estudando alguma coisa que não era muito boa, e o resultado,
todos os alunos caíam fora da escola. E é bom que se diga que não era a doutrina espírita, não, que ainda não existia. Mas, como estavam abrindo a mente dos jovens, para que os indivíduos começassem a pensar por conta própria, houve, está havendo e vai haver sempre aqueles que querem fechar essa porta. E nós precisamos estar muito atentos para isso. Mas eu quero crer que nós já passamos a fase pior. E daqui para frente ninguém mais vai poder segurar o saber. Seja quem for. E é tão claro isso que Allan Kardec deixou claro depois que ele compilou a doutrina espírita, recebendo as informações, quando ele diz: se houver no mundo, ou se surgir no mundo uma doutrina mais clara, mais lógica do que esta, eu abandono esta e vou com a outra. Ou seja, temos que procurar sempre. A doutrina, como diz Kardec, só existirá no mundo, ou as doutrinas que estiverem no mundo daqui para frente, serão aquelas que vão poder encarar a humanidade em todas as épocas, face a face, sem sentirem-se envergonhadas. Ou seja, as leis estabelecidas pelo Pai não mudam de uma hora para outra. Isso não existe. O que muda de uma hora para outra são as leis criadas por nós, os homens, que não temos a capacidade de projetar alguma coisa para o futuro. Então é natural que o futuro é sempre o futuro. Vai sempre nos dando informações diferenciadas, porque nós crescemos no entendimento. Tudo que existe no mundo, diz o nosso querido Satya Sai Baba, dizia, para nós, ou disse, que tudo que existe no mundo hoje sempre existiu. O que não existia era a visão que nós temos hoje. Em como nós tínhamos uma visão menor, mais fechada, nós não víamos o que já existia naquela época. E o que nós estamos vendo hoje, não é porque agora está acontecendo e muitos ficam assustados, parece que é o fim do mundo, nunca vi uma coisa dessa. Não viu porque acertou, não viu porque não tinha olhos de ver. Hoje nós temos olhos de ver. Todos nós crescemos, é muito fácil perceber isso. Então, quando isso ocorre, tenham a certeza, nós não voltamos mais para trás. Isso não existe. Quando eu começo a ver melhor, é sinal de que eu vou ver cada vez melhor. E não vi hoje melhor, amanhã volto para trás. E com isso as religiões precisam realmente sair correndo. Quem quiser ficar no jogo tem que se equiparar àquele que vai jogar o jogo. Isso é tão simples, tão natural, que não dá para esconder. Então Kardec, entre suas passagens, seus acontecimentos tão lindos que surgiram nesse período tão curto em que ele codificou a doutrina espírita, porque recebia as informações e ia compilando apenas. Nossa homenagem a Kardec é muito singela. É evidente que ele merece muito mais, porque à medida que nós vamos tendo visão para enxergar as coisas, vamos percebendo de onde veio a doutrina dos Espíritos. E ele sempre deixou isso muito claro, tanto que ele adquiriu o nome de Allan Kardec, porque o nome dele era Hippolyte Denisard Rivail, não Allan Kardec. Então, se ele tivesse criado a doutrina, ele continuaria com o seu nome, timbrando o seu trabalho, a sua obra, mas não era dele, ele apenas compilava. E por honestidade, brio de um homem honesto e correto, ele disse: não posso pôr meu nome aí. E passou a nomear-se Allan Kardec, que foi uma informação que ele recebeu dos Espíritos, que ele teria sido Allan Kardec em encarnações passadas, quando ele era um druida. Quer dizer, ele já tinha uma conquista muito importante, moral, e voltada para o setor da informação à humanidade. Então são verdadeiramente criaturas que vieram para espargir, para acender e espargir a luz, que é a luz que traz a claridade para a consciência. É esta luz que hoje está se revelando para toda a humanidade. Por isso estamos vendo mais hoje do que víamos ontem. Muito bem, mas nós viemos aqui para
estudar com vocês esse capítulo, Amai os vossos inimigos, o capítulo 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos o Luiz na semana passada, fez um trabalho muito rápido, improvisou a palestra dele e foi muito feliz na colocação dos 6 primeiros itens desse capítulo. Quando fala pagar o mal com o bem, amai os vossos inimigos, algo muito estranho, muito difícil. Como amar meu inimigo? Afinal de contas, e meu brio? Quem sou eu afinal? Como é que eu vou deixar ocorrer isto? Vou amar o meu inimigo? Ou devo amar o meu amigo apenas? O que vocês acham disso? Jesus nos convidava a amar os inimigos da mesma maneira que eu amo um amigo. Será que é possível isso? Com sinceridade. Para que isso ocorra, não é preciso que eu entre numa situação muito difícil, a situação em que Jesus mais condenou quando aqui esteve entre nós, mormente passando e indo assistir às reuniões no Templo de Jerusalém. Hipócritas, ele dizia. Ele ouvia aqueles sacerdotes colocando as Sagradas Escrituras, que era a lei mosaica que imperava na época, os chamados 10 mandamentos, e ele dizia, hipócritas, sinal de que não estavam ensinando o povo direito como deveria, estavam distorcendo a história, as palavras, e com isso retardando a luz que deveria chegar e que deve vir para clarear-nos cada vez mais a consciência, para que tomemos verdadeiramente pé, desculpe a palavra, isso é meu, das coisas, a fim de saber onde estamos pisando, ou o que estamos fazendo, quem sou eu, de onde venho, para onde vou. Se eu não conhecer a verdade, não tem como, ou pelo menos uma partícula da verdade, para entender tudo isso, e me situar na vida. Hipócritas somos todos nós, quando tentamos enganar, trabalhamos com êngodo, na forma de enganar o povo, para ganhar a criatura para nós. A doutrina dos Espíritos, ai daquele que quer ganhar a criatura, ou o companheiro, o seguidor, o estudante, o aluno de Evangelho, para nós. Coitado daquele. Nós estamos todos trabalhando, mercê de um trabalho lindo que o Mestre Jesus veio fazer para a humanidade, que não tinha rótulo religioso nenhum. Nós achamos, e a humanidade achou melhor chamá-lo de cristão, porque foi o Cristo quem trouxe. Então, os ensinamentos cristãos, com os ensinamentos kardecianos, e assim por diante, os ensinamentos paulinos, que era de Paulo, os ensinamentos franciscanos, que veio de Francisco de Assis, e assim tem Mahatma Gandhi e outros tantos na vida, que vieram e trouxeram a sua contribuição, para que a humanidade, em raciocinando e compreendendo, crescesse por si só, porque esta é a vontade do Criador. Imagine se Deus ia esperar vir às faculdades, às universidades, formar os grandes professores para que essa humanidade caminhasse para frente. É que hoje é necessário, porque especificamente nós temos aí uma centena de linhas para serem estudadas, mas no que tange a vida, a vivência diária, nós vamos verificar hoje o quanto ela é importante para que possamos compreender principalmente este ponto: amar os inimigos. É impossível, portanto, amar um inimigo da mesma maneira que eu amo um amigo. Porque um amigo é um amigo, eu confio nele plenamente, eu amo esse amigo. Me dou bem com ele, vivo com ele, tenho confiança, tenho fé, e sei que ele está sempre comigo, colaborando naquilo que for possível, e que jamais ele vai me trair, e eu jamais vou traí-lo, porque não esquecendo que essa amizade, este amigo, é uma via de duas mãos. E Jesus, certa feita, quando se encontravam uma época no barracão dos pescadores, era um barracão muito grande, onde os barcos ficavam todos amontoados, até um em cima do outro, de tantos barcos que era necessário ter e que existiam naquela época. Ele, no final da tarde, ia para esse barracão, e à luz de velas e lampiões, eles realmente ficavam ali estudando, na entrada da noite, as Sagradas Escrituras.
E entre muitos que o seguiam, estavam ali aqueles que seriam depois os 12 companheiros que ele ia realmente fazer um laço de amizade mais profundo. Porque eram 72 os seus seguidores, que compareciam mesmo, sempre. E no fim ficaram quantos? Quantos? 71? 12. Né? Muito bom. Quando ele olhava para um determinado dos seus alunos, dos seus discípulos, ele sabia, e ele levantava e fazia a pergunta. E aquela pergunta Jesus trabalhava durante aquela palestra. Em certo momento, um dos seus seguidores, Tiago Menor, levantou, porque o mestre olhou para ele firme, e ele então fez a pergunta: Senhor, fala-nos mais uma vez da amizade. Então, olha, mais uma vez, quer dizer que não era a primeira. Então ele diz: como vos tenho dito sempre. Então ele dizia muito sobre a amizade. Dá para perceber pelo diálogo o que ocorria. Cultivem a amizade, tenham amigos, mas aquela amizade sincera, verdadeira, onde o rico não tem vergonha de ser amigo do pobre, e nem o pobre tem vergonha de ser amigo do rico. E já dizia naquela época, onde os negros não têm realmente nada que aflija a sua relação com o homem branco, e o branco que não se envergonhe do amigo negro. Que o intelectual, o sábio, o conhecedor das leis, não se envergonhe de ter um amigo simples, e que o amigo simples também não se envergonhe de ter um amigo intelectual. E fez essas colocações já naquela época, há simplesmente mais ou menos 2000 anos atrás. O que quer dizer então que amar os amigos é alguma coisa muito séria. Eu não quero saber o meu amigo o que é que ele faz. Lógico que eu sei o que ele faz, mas que o que ele faz, o que eu faço na atividade nossa, na tal sociedade que nós acabamos nos dividindo, não venha a empanar esta amizade. Ela tem que ser sincera, ela tem que ser uma agenda limpa. E quem tem agenda limpa é feliz, gente, vive bem, não arma nem contra a esposa nem contra o marido, não arma contra o pai nem contra o filho, vive uma vida livre, se aceita como é, já se posicionou na vida, que é um espírito em processo evolutivo, não é perfeito. Nessa altura lhes pergunto: onde vai o orgulho? Tem lugar para orgulho? Alguém que pensa assim? Tem lugar para inveja? Para ciúme? É preciso então ter uma agenda limpa para sermos também limpos, como nós ouvimos aqui na história, na música. Limpos. E o que é ser limpo? Senão aquilo que realmente cheira, transparece. Limpeza, higiene, limpo, não tem dor de cabeça, não preocupa com nada, nada o preocupa, nada é novidade dele e para ninguém, não tem medo do olho gordo de ninguém, que saibam quem ele é ou quem não é, não tem orgulho, inveja, vaidade nenhuma, e não tem o tal do amor próprio, que é uma das alavancas que proporcionou a nós estarmos aqui encarnados hoje, como humanidade, porque naquela época era preciso ter muito orgulho, muita vontade de viver, e também no fato de sermos realmente amados e termos amigos amando-os, ou então vamos falsear, vamos ser verdadeiramente um mentiroso. Não estamos amando, estamos nos fazendo de pessoas que amam, porque ele já me fez alguma coisa amar, alguma coisa já houve entre nós, e eu não posso querer ser a pessoa como eu quero realmente o amigo que me deu testemunho disso, de sua amizade sincera. É uma agenda limpa e é uma agenda escusa. Não funciona. Mas Jesus insistiu nisso. O que na verdade Jesus queria insistir. E os espíritos disseram isso a Kardec. A culpa não é nossa, é de vocês que têm aí na Terra todas as línguas muito pequenas e não conseguem discernir e dar nome para cada coisa. Então a mesma palavra amigo serve para um como serve para o outro caso. Então aí os espíritos dizem a Kardec: use a cabeça,
Pense, reflita. Esta é a doutrina verdadeira, que quer uma fé raciocinada, e não uma fé imposta. Uma fé que lhe é imposta goela abaixo, me perdoe. E que se você duvidar, já entrou em sacrilégio, já é um pecado. Não é assim que funciona? Não, raciocine e adquira a fé pela sua cabeça, pela lógica. Então é uma fé e é uma certeza. E é uma fé que pode até modificar-se à medida que eu melhoro, que eu fortaleço a minha visão das coisas. A tendência é cada vez mais eu ir de encontro à verdade, e então ter uma fé verdadeira, e não uma fé apenas rotulada. É a hora da verdade. Kardec, quando veio ao mundo e trouxe a doutrina dos espíritos, tinha essa preocupação, porque sabia que ia encontrar uma dificuldade, que ia encontrar realmente aqueles que iam colocar obstáculo nesse caminho, para que isso não ocorresse. Iam colocar obstáculo, não porque a doutrina era isso ou era aquilo, mas iam colocar obstáculo porque a mente do homem estava se abrindo. Assim foi com a parapsicologia. Quando ela surgiu no mundo, você sabe onde é que ela foi morar? Onde conseguiram encampar e dar a ela uma morada de graça? A história está aí para quem quiser ver. Foi na sacristia. Veio morar de graça com nós. Só que de lá saía apenas o que eles desejavam que saísse. E não saía nada. Os psicólogos podem ver muito bem isso e estudar bem esse assunto. Nós percebemos aí, meus irmãos queridos, que a cristalização é algo muito sério na nossa vida, na escalada da nossa evolução. E um filme que nós recentemente tivemos aqui a oportunidade de assistir nas escolas de aprendiz do Evangelho, que é justamente o Alexandria. Quem quiser pegar esse filminho e assistir em casa, alugá-lo, vai sentir isso. Ali está bem claro nesse filme o que significa a cristalização para nós. Mas eu creio que nós já estamos rompendo esse limite e descristalizando, através das dores, através de muito sofrimento, infelizmente. Raríssimos aqueles que o fazem através do amor. Então nós vamos perceber que, na verdade, quando os espíritos dizem a Kardec, pensem, raciocinem, é para nós realmente pensarmos e raciocinarmos. O que é que Jesus veio fazer ao mundo quando veio trazer a sua doutrina, o seu evangelho? Qual foi a intenção de Jesus? Ser mais uma religião ou ser uma religião? Porque na época nem existia. O que existia não era religião. O que veio Jesus fazer? Qual a intenção dele de chegar e falar do seu evangelho? De dar todos aqueles ensinamentos para a humanidade? Qual foi a intenção de Jesus? Muito antes de Kardec surgir, era trazer à humanidade a luz que os hindus pedem constantemente nas suas orações, que o Pai acenda as lamparinas da consciência. O que é acender lamparinas? Trazer mais luz para as criaturas. Porque é através da luz, da compreensão, do entendimento, que se faz o caminhar da humanidade. E o Evangelho de Jesus é a luz definitiva. Tenhamos a certeza disso. E é isso que ele veio trazer para a humanidade, e não uma religião, que nós chamamos de cristianismo. E que hoje tem muitos que ainda querem defender o cristianismo, dizendo que é nosso. Veja que coisa absurda. Quando o nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que empresta seu nome a esta casa, quando fundou o Colégio Espírita em Sacramento, pediu ao plano espiritual que o inspirasse. A obra já estava quase pronta, e ele já estava preocupado com a matéria que eles iam ter para os alunos. Teria que ser uma escola diferente, porque era uma escola, primeiro colégio espírita do mundo,
Está lá até hoje, funcionando. Então ele tem uma visão, uma vidência, ou um insight, como nós queremos falar, um sonho em pleno dia. No estado de meditação, ele vê uma luz muito grande surgir diante de si, muito fulgurante, veio vindo e parou numa certa distância e não ia, nem ele levantava, queria ir e não conseguia, estava preso, estático. E ele diz que era Maria, mãe de Jesus, mas ele não via Maria. Ele falou isso depois do diálogo. E no diálogo ela diz: Eurípides, eu vim aqui para te dizer que eu vou te auxiliar, sim, nessa escola, nesse colégio que você está fundando aqui. Só que tem uma coisa, eu vou querer que você tenha 2 matérias a mais do que essas que você já tem catalogada e cadastrada e está trabalhando em cima delas. Porque essa era a preocupação dele. Interessante, né? Justamente a preocupação de Kardec. Olha a linha de raciocínio de Pestalozzi e outros tantos. E eu queria 2 matérias. Uma é o Evangelho do meu filho, daí ele entender que se tratava de Maria. O Evangelho do meu filho, mas como matéria, não de vez em quando uma aula de religião, não, matéria, dia tal aula, falar sobre a religião, sobre o Evangelho. E a segunda, que você traga também a matéria astronomia. Ele recebeu como um bom obediente, né? Tudo aquilo normalmente, mas não saía da cabeça. Por que astronomia? Por que astronomia? E assim foi. Para aqueles que podem ir, ou já foram, ou querem ir até Sacramento, tem lá um simples cantinho lá com algumas coisas de Eurípides que estão guardadas. Você vai encontrar as 2 notas fiscais, na época era por natureza simplificada, pequeninas assim, da Casa Fretem, uma na Rua São Bento, em São Paulo, e outra do Rio de Janeiro, onde ele foi comprar esses aparelhos para fazer a aula de astronomia. E quando lá ele chegou, é como se ele fosse um recordado, lembrou de certas coisas que antes não tinha lembrado. Quando foi para Sacramento, num prédio de 3 andares, e colocou ali os aparelhos para funcionar, e começou a perquirir o espaço, ele entendeu o que Maria de Nazaré queria. E por que ela mandou ele estudar com os menininhos, com os garotos, com os rapazes, essa matéria, astronomia. Quando ele viu, olhou, os meninos viram o universo, o tal de céu, que é o universo, que é realmente a casa do Pai, como disse Jesus. E eu vos vou preparar as moradas da casa do Pai, porque a casa do Pai tem muitas moradas, ele deixou isso claro. O que quer dizer que todos os mundos que existem no espaço são habitados. Existem vida, diferente da vida nossa, evidente que sim, e em níveis, em graus, idênticos, menores e maiores. O universo está populoso, é inteiramente ocupado. Quando isso foi mostrado para os meninos, e Kardec também entendeu, as coisas mudaram. Daí eu estou dando ênfase a essas questões da cristalização, de religiões tentando burlar o despertar da humanidade. Porque se despertar ele pensa, e se pensar ele é um perigo. Ele tem que ser uma massa que não pense, eu penso por ela. Lembro daquele ditado romano, ao povo, pão e circo. Estamos ou não estamos vivendo esse processo ainda? Estamos ou não estamos vivendo esse processo ainda? Pão e circo, meus irmãos, está aí. Atentemos, porque a Grécia, depois da última Olimpíada, está enfrentando uma situação econômica muito grave, porque os juros sobre juros estão acabando realmente com a situação deles. E nós estamos entrando num caminho desse também. Eu não estou aqui para assustá-los, porque isso não nos assusta, apenas mostra o que o homem ainda faz. Quem quer dominar o homem? O jacaré? O elefante? Os dinossauros? Os extraterrestres? Nós somos um extraterrestre. É sempre o homem querendo dominar o próprio homem. Então vejam que isso tem a ver com a lição de hoje. A nosso ver,
Tem tudo. Porque é preciso realmente raciocinar para ver quem é amigo e quem não é amigo. Ou se amigo é o bom ou é o mau amigo também. E qual é a intenção de Jesus ter vindo ao mundo? Se não esta, nos alertar que deveríamos trabalhar em nós a paz, a concórdia, o amor, e não a violência, não a capitulação do outro, custe o que custar, não o domínio, eu que conheço um pouco sobre os demais que não conhecem nada, e é o que está ocorrendo, e sempre ocorreu, raras exceções, mas a humanidade cresce como um todo, porque nada está estático. Aí está a beleza, a certeza de Jesus, quando ele diz: apenas vos falo isso agora, e mais tarde voltarei e pedirei ao Pai que envie o Consolador prometido. Está lá no Evangelho para quem quiser ver. E o Consolador prometido, o que é Consolador? O que é Consolador? Eu estou muito bem, estou feliz, não me falta nada, eu preciso de algum consolo? Preciso? Eu já estou consolado, a vida já é um consolo extraordinário. Então o Consolador viria para quem está sofrendo. Então a humanidade estava sofrendo num momento muito triste. Há 154 anos atrás surge a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido, que vai de encontro àquilo que ele prometeu, recapitulará tudo o que eu disse e dará outra feição e falará muito mais. Porque naquela época, se isso fosse falado, nós não íamos entender, como de fato não entendemos. Não estamos entendendo ainda hoje, é difícil. Imagine naquela época como é que nós iríamos entender. Por isso ele falou algumas coisinhas. E ele foi falar justamente do mais importante. Jesus falou do amor, gente. Do amor. Olha bem, porque é um instrumento necessário ter amor no coração, ser dócil, ser manso, para poder receber o resto e entender e aceitar. Porque o bruto que não ama, ele não aceita coisa nenhuma a não ser aquilo que na verdade o emociona. E o que o emociona é a violência, é a tomada de posição mais firme, é fazer a cabeça dos outros, é querer manipular a humanidade como um todo, manipulando a própria companheira, o próprio companheiro quando não, os filhos e a família. Família próspera não é família manipulada. Há uma grande diferença entre família próspera e família liberta, livre. Família onde o amor impera, há respeito entre todos os seres. Nós ouvimos os filhos, sim, e procuramos ensiná-los, mostrando a ele que nós somos também um aprendiz. É a tal da agenda limpa. Não tem por que negar. Por que negar? Meu filho tem que entender que eu sou o pai. Não, ele vai entender sim, que você é o único entre 7 bilhões agora, já não é mais 6,5, 7 bilhões de criaturas no mundo, e só tem um que pode ser pai dele, você, que é pai. Ele pode ter 7 bilhões de amigos. Eu sou amigo do meu filho, não sou pai. Negou, fugiu, covarde, fugiu da sua responsabilidade. Assuma a sua postura de pai, porque pai é diferente de amigo. Deixe que o seu filho amanhã diga: eu tive um pai amigo. É bem diferente. Ele vai reconhecer que você foi um pai amigo. Que coisa linda que isso pode ser para nós, quando conseguimos atingir esse nível. Porque toda vitória que se consegue através da força tem a duração do fogo de artifício, meus irmãos. E o que dura o fogo de artifício? Tanto que se solta um atrás do outro para poder durar 20 minutos. E que fortuna que se gasta para isso. O amor não. Toda vitória que você conquistar através do amor, ela fica para sempre gravada. Só que eu concordo com você, ela é muito mais difícil de ser aplicada, demora muito mais, vai exigir muito mais atenção da nossa parte, vai ser preciso que eu tenha este amor para oferecer. E quem quiser também, mais um filminho muito bom, Doma, aquele senhor que doma cavalos, Doma Elegante. Tentem assistir esse filme. Um homem que doma cavalos apenas com amor. Mas doma assim, em 5, 8 minutos, marcado no relógio. Depois ele soltava o cavalo, e o cavalo vai embora lá nas pradarias
americanas e volta e deixa a porta aberta do estábulo. 8 dias no máximo ele volta com mais 50, 60 cavalos juntos. Vem trazendo os ossos para casa. Me explica o que é isso? Magia negra, vermelha, amarela, qual? É o poder do amor. É o poder do amor. Ele confia no animal e o animal confia nele imediatamente. Meus irmãos queridos, amar os inimigos vai de encontro ao que Jesus queria. Não ser violento de forma nenhuma. Não preparar para o próximo vingança alguma. Nenhuma vingança. Mas é doloroso, porque temos que aceitar o mal que o outro nos fez. E se aceitarmos pura e simplesmente, nós estaremos contribuindo para que o mundo fique numa inércia e que o mau elemento continue mau elemento sempre. Não haverá, portanto, progresso e nem a dignidade daquele que quer ser melhor e bom. Vai amar o quê? Quem que vai amar? De onde vem esse amor? Esse amor eu não quero, ninguém quer, nem cachorrinho quer, porque o amor predispõe confiança no ser amado. É muito sério isso também. Quando essa confiança quebra, digo isso àqueles que já passaram por situações dessas, e todos nós não estamos livres disso, estamos de frente com esse assunto, há uma grande decepção, que depois precisaremos renovar a nossa estima, a nossa autoestima, para renovar a estima no outro, para dizer, eu te amo, porque o outro que eu digo amar, é alguém que eu posso pegar na mão e tenho certeza que ele me segura e me sustenta. Qualquer ser humano passa por essa necessidade, porque é da natureza do ser. É espiritual este sentimento, não é físico. Não é físico, ele brota no físico. É a mãe, que por ser mãe, cuida da cria. Olha que coisa interessante. Pega a natureza e faça uma analogia com o ser humano. E você vai ficar assustado e encantado ao mesmo tempo. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para acabar com a violência, veio para estabelecer o amor no coração dos homens. E não disse que eu tinha que substituir o homem mau pelo homem bom, tirando o homem mau, e quem sabe pedindo a Deus ou a religião que trouxesse um homem bom para ele, ou o lado bom da sua faceta espiritual. Não. A doutrina dos Espíritos deixa isso muito claro. Todos nós, o mais vil dos seres, tem consigo embrionariamente a semente do bom maior que nós possamos imaginar, e de um bem que nós talvez nem conheçamos, que vai vir com o tempo, à medida que esses bens de hoje venham fluindo. Outros valores morais nós temos para serem trabalhados, que sequer imaginamos, mas que os espíritos superiores já fazem. E eles deixam isso muito claro. A diferença entre nós e os espíritos superiores é uma só. Eles não foram criados assim, nem nós assim. Eles foram criados igual a nós, simples e ignorantes. Só que eles são mais velhos ou aproveitaram mais as encarnações que tiveram. E a diferença é, eles fazem o que sabem, ou sabem o que devem fazer. E nós, ou não sabemos, ou se sabemos, não fazemos. Estamos na mesma. Estamos na mesma. É como aquele grande guerreiro romano, homem de estatura descomunal, tinha um cavalo maravilhoso, negro, bonito, brilhante seu pelo, e um cavalo à altura para poder realmente carregá-lo. Ele era realmente vitorioso, porque ao levantar sua espada, todos os exércitos se inflamavam com ele. Tinha um magnetismo extraordinário. Ganhou muitas e muitas lutas, grandes conquistas para os romanos. Quando voltava, ele recebia parte dos bens que trazia. E não tinha companheira nenhuma, não tinha família. Um lutador, um homem daquele tipo, não tinha condições de ter realmente um lar. Mas tinha o seu cavalo que ele amava muito. E um dia ele manda confeccionar um cesto, todinho, como fosse um balde de ouro cravejado de pedras preciosas.
e amarra isso no pescoço do seu animal e verte ali o milho ou alfafa. E o seu cavalo comia num balde de ouro. Que luxo, hein? Naquela época. Hoje já seria uma coisa extraordinária. Imagine naquela época, diante da miséria que existia. Agora, nem por isso ele deixou de ser cavalo. Continuou sendo um cavalo do mesmo jeito. Risini, em São Paulo, falava isso. Um cão come, bebe, dorme e procria. E tu, homem, o que faz mais do que isso? Meus irmãos queridos, alguma coisa não está batendo bem aí. Alguma coisa está fora de compasso. A doutrina dos Espíritos veio para restabelecer, pelo menos, reconduzir o homem a um rumo muito mais certo e seguro. Mas oferece a ele a condição para chegar lá de suor, de esforço, de luta própria, não do sacerdote, não do guia, do mentor espiritual, do anjo da guarda, que já fazem a sua parte. Não se iludam, fazem a sua parte, aquela que nós não conseguimos fazer. Como uma mãe zelosa atrás de um filho, salvando do perigo de muitas situações. Tivéssemos nós a humildade de analisar e avaliar a nossa vida, iríamos ver aqui para trás quantas coisas isso não aconteceu nesta encarnação ainda. Quantas e quantas vezes. Deixemos de ser orgulhosos e vamos perceber que não foi obra do acaso, porque o acaso não existe. Mas se você acha que chamar Deus e quiser dar um nome de acaso, ele também aceita, não é? Pode chamá-lo. É uma questão apenas de compreensão e entendimento. Por isso a espiritualidade diz, mais do que as palavras, valem as intenções de cada um de vocês. O que quer dizer? Que a intenção vem da mente, que por sua vez vem de um processo espiritual, não é um cordão de sangue a mais, a menos, uma molécula a mais, uma molécula a menos. É sentimento. E quando o sentimento fala, a gente tem como órgão, símbolo do sentimento, o coração. Mas quando fala o sentimento, fala todo o ser energético, fala todo o espírito, o ser vivente, o divino em nós. Isso é o suficiente para entender que eu não sou apenas uma matéria. Porque a matéria, tão logo esse espírito não ocupe mais esse espaço, a matéria se dissolve e vai se transformar numa outra matéria imediatamente, porque nem morte existe mais. Atualmente a ciência chegou à conclusão de que a morte não existe. Não existe mais espaço para o espírito, mas outras matérias vão surgir daquele corpo, da roupagem, do escafandro que serviu para aquele espírito estar na Terra. Então logo eu não sou matéria, eu sou um espírito e tenho uma matéria agora, como tive outras tantas e outras tantas terei, se for necessário. E será, evidente. Essa não é a última de nenhum de nós. Não nos iludamos com isso. Então força-nos a compreender que Jesus veio para um trabalho, para uma meta, esclarecer-nos, tirar-nos das trevas da ignorância, passando-nos para o caminho da luz. Por isso nós costumamos dizer, e a doutrina espírita prega muito isto, que o Evangelho de Jesus é luz. É a luz que veio nos tirar das trevas da ignorância. Então até o demo deixa de existir, o mal deixa de existir como um demônio, como uma entidade, para adquirir corpo. Sério, tem razão os evangélicos que falam isso por aí, porque o demônio está aqui, olha. Nós, os senhores também não se assustem não, o demônio mora em nós. Quem é o demônio? Senão a ignorância, a falta do conhecimento, que me obrigou a matar, a roubar, a estuprar, para satisfazer um desejo meu. Logo Emmanuel diz, o mal não existe, o mal é o bem mal compreendido. Aí está. Eu penso que existe mal, mas não existe, porque quem está no mal, na verdade está no bem, o bem de cada um, e a diferença está justamente aí. Por isso o indivíduo faz e ainda dá risada, está fazendo pouco. Veja o quanto ele ainda vai ter que caminhar na escala da evolução. Mas aí entra a doutrina espírita, maciçamente. O que Jesus queria? Que nós nos esclarecêssemos
que nós nos deixássemos iluminar pelo seu Evangelho, para então ir adquirindo responsabilidade diante da própria vida. Porque quando eu não sei e erro, tem um agravante. Quando eu sei e erro, tem um agravante muito maior. A situação é muito mais difícil, muito mais penosa. E como é que eu posso compreender uma e outra? É naquele período de sofrimento. Porém, não que tenhamos que sofrer. Sofremos por injunção da nossa incapacidade intelectual, porque ainda somos um tanto quanto acomodados. Então vem a dor. A dor que é mal para uns e para todos, porque eu também não gosto da dor, mas na verdade é um bem, porque ela vem despertar o indivíduo para procurar um caminho melhor. Vocês acham que nós estamos hoje cobertos por esta casa? Por quê? Porque sentimos necessidade. Meu amigo Lúcio é engenheiro. Se não fosse a nossa necessidade, ele não teria se formado em engenharia. E assim por diante. Existe hoje uma medicina maravilhosa trabalhando para a humanidade. Por quê? Porque foi necessário. A necessidade faz com que realmente o homem caminhe para frente. As guerras, não devia ter mais. Mas infelizmente, e a espiritualidade não aprova isso. Porque diz que quem faz a guerra também podia fazer o que está fazendo hoje. Então o homem, para se defender do outro, começou a criar aparelhos maravilhosos para estar na guerra cada vez mais na ponta. Depois que terminam as guerras, advém uma série de equipamentos e aparelhos que trazem o progresso para a humanidade. Lamentavelmente é assim. Porque eles foram criados antes para a guerra, porque era muito necessário. E depois passam a servir a humanidade. Muitas máquinas que serviram para as guerras, ou aparelhos que serviram para a guerra, peças, vamos assim dizer, que serviram para a guerra, hoje servem para nos dar saúde, para detectar em nós aonde estamos com problemas no nosso organismo. Não precisaria ser assim. Precisaria? Não. O seu gatilho disparador foi a guerra, foi o orgulho, a vaidade, a conquista, a soberba de dominar o próprio homem, matar. Então, diante disso, meus irmãos queridos, Jesus não podia ter outra coisa na sua mente senão acabar com a belicosidade do homem, ou diminuir a intensidade dessa belicosidade para que alguns começassem a entender o seu Evangelho. E ele deu 2000 anos de prazo para que isso ocorresse. E depois de 2000 anos, quase 2000 anos, há 154 anos atrás, Allan Kardec recebe dos espíritos a manifestação que estava se fazendo na Europa, no velho mundo. Não tinha como não dar mais atenção para aquilo. Ele foi chamado para ver as mesas girantes, mesas batendo, mesas pulando, onde as pessoas punham as mãos em cima e faziam disso uma distração, tipo domingo à tarde, uma festinha, né? Aí põe todo mundo a mão em cima, como nós tivemos e temos ainda aqui no Brasil, aquela brincadeira do copinho, põe todo mundo, o copinho começa a andar, e anda mesmo, e mexe mesmo, porque sempre haverão espíritos querendo se comunicar, e não tem como, porque não tem médios à altura, e precisa saber o lugar em que está. Hoje nós estamos falando hoje em ciência, não estamos mais falando disso como curiosidade, como uma brincadeira social, um passatempo, como quem vai jogar um dominó, um cardeado, coisa desse tipo. É coisa muito séria. Então, quando Jesus fala ao homem do seu Evangelho, é para tirar, para resgatar o indivíduo da sua ignorância e trazê-lo para a luz. Então, quando ele diz que nós temos que amar aos inimigos, é porque nós não podemos ter para os inimigos violência, brutalidade. E o que é isso, senão vingança? Vingança, duelo, que se praticou até pouco tempo atrás, onde dois homens de costas, um para o outro, saíam com uma arma na mão, andavam 20, 30 passos, com um juiz, davam uma ordem, viravam para cada lado e davam o seu tiro. E achavam que estava fazendo isso para defender a honra. Que honra? Hoje a gente fala, que honra? Onde está a honra? Aonde? Mora em algum lugar? Você examinou, achou a honra? Aonde está a honra? Se não, uma imperfeição a mais do ser. Orgulho, prepotência. Ninguém saía de casa sem estar armado. Os que podiam, andavam armados. Os que não podiam, andavam armados também. As armas brancas estavam por aí, rodeando o mundo.
Meus irmãos, é muito fácil compreender se nós olharmos e começar a lançar um pouquinho mais para longe o nosso pensamento. E estaremos então procurando entender, compreender o que a humanidade fez nesses 2000 anos. Então, quando Jesus diz que nós precisamos amar os inimigos, é não ter para com eles ódio, vingança. É fazer o que Paulo dizia: coloque brasa na cabeça dos seus inimigos. O que significa isso? Fazer uma fogueira? Ir numa churrasqueira, pegar a brasa e jogar na cabeça do meu amigo? Dos meus inimigos? Violência gera violência. Não vai nunca realmente chegar ao ponto. É compreender que aquele que realmente está agindo como meu inimigo, ele está ainda na escuridão da vida. Ele ignora, ele quer o bem dele e não o bem de todos. Que quando a luz do mestre atingi-lo, ele vai mudar de atitude. Porque tem nele já, não é que vai ter, tem nele os valores maravilhosos da evolução, do homem digno, do homem de bem, que existe no Evangelho, para a gente ter uma análise de quem é ele. Já está ali. Jesus sabia disso. Jesus não era contra ninguém, era contra tudo e contra todos, mas não era contra ninguém. Não era jamais contra o Danilo, porque ele fez o mal. Jamais. O que ele fazia? Chegava ali, quando era a chance, e dava a ele uma grande lição, resgatando-o do fundo do poço, trazendo-o da sua escuridão para a luz. O que ele faz com a mulher que estava sendo apedrejada, que ia ser apedrejada? Trouxeram para ele, para ver se pegava ele fora da lei mosaica. E ele então disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque se existe uma mulher prostituta, é porque existe um homem prostituto. Porque um é a arma, é a prova do outro. Então por que homem você pode e ela não? Esse foi o maior defensor do cristianismo, o primeiro que nós podemos ver no mundo. Mas não era o cristianismo, era do espírito, porque o espírito pode ser homem e pode ser mulher. Um dia ele não terá mais essa dualidade. O dualismo ele vai tendo enquanto ele está em crescimento, em evolução, formando-se. Mas com o tempo, o meu lado masculino e o meu lado feminino vão ser uma coisa só. É onde ele confundia. É onde Chico Xavier confundia muita gente. Muitos. Chegou a ser taxado, muitas vezes, de formas pejorativas. Ele nunca deu mínima importância para isso, porque era um homem delicado. Pense você o que quiser. Mas quer queira, quer não, e se você não aceitar, a dor vai ser maior. Significa que ainda nós somos muito renitentes. Não é assim? Nesse caminho, isso é muito importante para nós. Importante é a intenção, meus irmãos. É entender que tudo gera dentro desta energia maravilhosa, que é a energia criadora, criativa. É lindo demais quando nós sabemos respeitá-la. Sim, porque ela precisa de ser respeitada, porque ela é divina, ela não é humana. Você não acha ela num determinado local, no ser humano? Porque é um sentimento do ser. E quando ela começa? Quando vai para a cama? Quando levanta da cama. É o respeito de um para com o outro. O respeito, a união, a honestidade, a agenda limpa. Ah, tudo eu posso. Pode, fique à vontade. Como dizia o Chico Anísio naquele quadro do Profeta, fiquem à vontade, tudo pode. Mas a lei de ação e reação é um fato cientificamente comprovado. E não tem como evitar isso. Tanto que ela é o divisor de água entre um amigo e um inimigo. Porque com um amigo eu tenho uma vibração diferente, com o inimigo é incomodada essa vibração. É chata, não é boa, não é honesta, não é correta. Eu não me sinto bem. Na casa de fulano eu gosto, na casa de ciclano não gosto. É por esse motivo. Mas o homem não é uma coisa, não é um aparelho, não é alguma coisa inerte, porque nada está inerte. Ele é vivo, ele é esperto, ele é inteligente, ele age, ele pode. Então ele consegue dominar a ação negativa, transformando-a, não em ódio, minimizando essa vibração e introjetando o que Jesus fazia. Vai, mulher, vai e não peques mais. Está intrínseco o que aí? Que ela não pecou. Mandou ela continuar. Primeiro mandou embora os que tentavam atirar pedra nela. Vocês sabem quem saiu daquela reunião, os primeiros? Foram os mais velhos,
porque erraram mais. Até que começaram a ser os menores a sair. E saíram todos. Então ela diz: e o Senhor não vai me condenar? Quem sou eu para te condenar? Olha a humildade. Quem sou eu para te condenar? Vá e não peques mais. Não é isso? Dizia a todos aqueles que ele curava, coxos, cegos, leprosos: vá e não peques mais. Sinal de que a doença, o mal, é em função do pecado. Então ele não podia estar dizendo para nós: ama o teu inimigo, porque ele vai continuar inimigo sempre. Então é preciso que ele entenda, que ele acorde. O que ele queria era misericórdia, não choro, nem sofrimento. Misericórdia pelo próximo. O amigo já é amigo conquistado, o inimigo é um amigo a ser feito. Não pode haver inimigo nenhum. Enquanto houver uma briga, uma luta neste mundo, nós não vamos estar em paz. Tenho a certeza disso. Então não se trata apenas de eu tenho que deixar querer bem meu amigo e passar a querer meus inimigos. Não, não. É preciso analisar, raciocinar. Eu não posso ter contra o meu inimigo nenhuma providência outra que eu venha armar na minha mente, arquitetar uma traição. Eu vou dar o troco, ele vai me pagar, ele vai ver. Eu tenho que trabalhar em mim todos esses sentimentos, não nele, e procurar auxiliá-lo sempre que possível, mas nunca esquecendo que seu amigo é o outro. Ele ainda não deu prova de ser um amigo. Quando a cabeça dele mudar, e você sabe que vai mudar, questão de mais dia, menos dia, porque ele já tem com ele essa aptidão, ele vai mudar. Jesus tinha essa certeza, o Pai tem essa certeza, nos criou com essa certeza. Não somos nós que vamos duvidar disso. Não tem como duvidar. Percebem como a chave é esse entendimento? É a parte filosófica e científica da doutrina dos Espíritos que nos levará a tomar uma atitude religiosa. E a atitude religiosa é de amar os nossos inimigos, ter amor por ele, um amor diferenciado do amor que eu tenho pelo amigo, um amor maior até. Olhe bem, não significa confiança. Amor, tenho paciência para com ele e vou passar para ele tudo que ele precisar, vou ficar feliz com as conquistas dele, se ele gritar eu vou correr para auxiliá-lo, para que assim com isto eu estou regando o quê? A semente que ele traz consigo desde a criação, e ela vai germinar, e quando ela germinar, a outra será sufocada. Paulo dizia isso: ponde brasa na cabeça dos seus inimigos, ou seja, tenha com eles uma atitude diferenciada daquela que o mundo tem. Por quê? Que valor vai ter se eu for agir com os meus inimigos da maneira que eu estou agindo com meus amigos? O amigo fala: então para que eu fui amigo, não é verdade? Você está o quê? Tirando até o estímulo do amigo continuar sendo seu amigo, ser honesto e correto com você. Precisamos usar a mente, precisamos pensar. Se você for a um psicólogo, a um psicoterapeuta, ele não vai passar para você uma tabelinha como você tem que andar. Ele teria vontade para ver se você logo aprende, mas ele não pode fazer isso, e não faz. Eu creio que isso é até uma ética, que ele não pode fazer uma coisa dessa. Ele tem que te alimentar, para que você comece a brotar, fazer vir de você esse esforço. Ah, mas a pessoa vai lá e fica dependente. Lógico, você só vai ver como quem vai numa pitonisa, como quem vai numa ledora de sorte, como quem vai numa cartomante, que já quer a solução. E se você receber a solução, você não tem vergonha? Me perdoe, de uma coisa dessa? Quando tantos estão morrendo no hospital, numa casa, infectados com uma doença, você dá o luxo de querer ir conversar com os espíritos e pedir uma prerrogativa para você de uma coisa tão pequenininha em relação ao outro? Chico Xavier não gostava de indicar para ele: vai em tal lugar que tem operação espiritual. Ele fala: não, eu não posso fazer isso. Vocês podem, eu não. Ele foi 8 ou 10 vezes, passou pela faca. Ele diz isso claramente: 8 ou 10 vezes passou pela faca. Ou seja, teve que enfrentar a medicina comum. Tomou passes, sim, fez tratamento homeopático muitas vezes, fez acupuntura demais. Tinha um senhor amigo dele em Uberaba que cedia um Galaxy para ele ir semanalmente para uma clínica para fazer acupuntura lá. E acabou que ele levou junto com ele a dona Maria Aparecida do Fogo, o hospital do Pênfico. Vejam vocês, mas tudo na calada, no silêncio.
Ninguém precisou ficar sabendo. Estava no hospital quando ele viu entrar uma luz, que dizem ser, e ele disse que era a mãe dele que veio visitá-lo. E o pessoal lá fora filmando, e uma das câmeras pegou uma luz, um raio de luz que entrou pela janela do quarto dele. Isso é famoso, está aí nas revistas, nos jornais. Estava no hospital. Então é preciso a gente parar para pensar em tudo isso e dar valor para a vida. Mas eu estou sofrendo, o senhor não sabe quanto eu estou sofrendo, quando eu estou passando. Claro que estamos sofrendo. Esse não é um mundo de provas e de expiações, meus irmãos. É ou não é? Acreditamos nisso ou não? Se entendemos isso e sabemos das escalas dos mundos, esse é um mundo de prova e expiação que está passando para um mundo de regeneração. É evidente que aqui nós estamos todos passando pelo cadinho da depuração. Difícil é ver aquele que não está passando. Então, ou ele ainda é muito atrasado, ou então ele caiu no caminhão de mudança. Está no lugar errado. Desculpe. Mas ninguém está no lugar errado. Não tem um aqui que esteja no lugar errado. Tudo está dentro das leis, porque é uma lei do magnetismo, gente. Nós não precisamos passar pelo crivo, não. Você fica, você é bom, você vai. Isso aí a gente faz com laranja, com café, com mantimento, seleciona qualidade 1, 2, 3. Nós não. A nossa qualidade vai sendo estampada na nossa cabeça, diuturnamente, dependendo do nós crescermos e avançarmos. Perdoem-nos, por favor, a veemência e as colocações. Eu, quando falo a vocês, falo para mim mesmo. Em primeiro lugar, também estou no mesmo barco que nós estamos. Graças a Deus. Não sou perfeito ainda. Se fosse, ia me sentir muito mal. Prefiro estar como estou, buscando com vocês o entendimento das coisas. E avançando, e ouvindo, e procurando perquirir o que a vida significa para nós. Mas a cada dia, meus irmãos, a alegria é maior. Tem muito sofrimento, muitas dores, muitas angústias, muitas aflições, evidente, porque elas são o elemento disparador, é o gatilho que dispara para a gente ir buscar alguma coisa. O que nós não podemos, e é o que temos dito aqui muitas vezes a vocês, respeitamos a dor de todos, por favor, respeitamos todo o sofrimento que existe no mundo, mas o que nós não podemos é aceitar que você queira continuar como está. Impossível. Por isso nós estamos aqui. Ao mesmo tempo revelando aonde está realmente o verdadeiro remédio. E o Evangelho é realmente uma grande farmácia para curar de todos os males. Para a cura completa e deixar o homem são. Porque vem vindo aí a nova era. Estamos todos convidados. Vamos realmente organizar o nosso guarda-roupa para realmente nos vestirmos da veste nupcial. Que Deus nos abençoe a todos.